Olá pessoal, nos próximos slides vamos apresentar para vocês o conceito de segmentação, uma etapa fundamental antes de iniciarmos o processo de identificação e classificação de padrões. A etapa de segmentação é vital em muitas aplicações de processamento digital de imagens, principalmente quando estamos interessados em classificação de padrões e reconhecimento de objetos. Então, o processo de segmentação, ele busca encontrar nas imagens regiões de interesse. Essas regiões podem conter objetos de uma certa classe, de um certo tipo. Geralmente você vai tentar separar, os objetos e encontrar as suas regiões, onde eles estão localizados apenas, ok? Observe que o objeto, o interesse da etapa de segmentação não é saber que objeto é, qual é a classe do objeto, mas sim saber a região de interesse apenas. Por exemplo, nesta imagem ao lado, nós temos um cachorro, grama e lajota, ok? Vamos supor que o meu objeto de interesse de estudo é identificar a região onde está o animal. Portanto, o objetivo da segmentação seria definir esta região em torno do animal, ou seja, saber quais são as coordenadas que estão localizados, os pixels do objeto de interesse, que seria, nesse caso, o animal. Tá? O meu objeto de interesse poderia ser outro, por exemplo, poderia estar interessado nas lajotas ou na grama. Nesse caso, vamos supor que seja o animal. O processo de segmentação não tem o objetivo de dizer que tipo de animal que é, se é um gato, se é um cachorro, se é o meu cachorro ou o cachorro do vizinho, qual é a raça do cachorro. O objetivo da segmentação simplesmente é achar a região, o mapa de coordenadas de onde está o objeto de interesse. Mais à frente, aplicaremos outras técnicas visando identificar e classificar esta região como sendo de uma classe A, por exemplo, cachorro, ou classe B, gato. Okay? Então, o objeto da segmentação é encontrar esta região de interesse, dependendo da aplicação, obviamente. Bom, em geral, os algoritmos de segmentação são baseados em dois critérios: critério de descontinuidade ou critério de similaridade, ok? O critério de descontinuidade, ele vai buscar separar a região de interesse observando as variações abruptas de luminosidade na imagem. Isso é típico de bordas, por exemplo. Você vai encontrar bordas que definem bem um objeto e estas bordas vão permitir você eventualmente encontrar a região de interesse. Ou podemos usar o critério de similaridade. O critério de similaridade, ele vai usar uma outra abordagem, ele vai tentar encontrar dentro da região, por exemplo, aqui na imagem que nós estamos olhando, esta imagem ao lado, o que seria, digamos, característico ou similar nos pixels do objeto de interesse. Por exemplo, podemos pensar aqui nesse caso a cor branca, ou a textura, ou alguma outra característica, por exemplo, o nível de luminosidade, bastante claro aqui no caso do animal, para dizer que os pixels que têm essa similaridade estão próximos, estariam dentro da região de interesse. Bom, tem vários algoritmos para isso e vamos inicialmente estudar alguns deles para entender esta etapa fundamental que é a segmentação. Podemos então usar o critério de descontinuidade para tentar identificar a região de interesse, que é o objetivo da etapa de segmentação. Então, o que seriam descontinuidades? Podemos classificar descontinuidades em pontos eventuais que temos na imagem, linhas ou bordas. São transições de luminosidade que podem ser detectadas com o uso de máscaras. Essas máscaras devem ser projetadas para cada tipo de objetivo, onde nós calculamos o escalar, que depende da posição, R, ok? Como sendo o produto interno
de uma máscara W, aqui ilustrada pela máscara laplaciana, ok? Esta é uma forma de máscara. Então, o produto interno da máscara com a sub-região da imagem centrada na coordenada XY, ok? Então, como é que é isso? Você vai ter uma máscara definida para identificar pontos, por exemplo, ou linhas ou bordas, e essa máscara irá ser aplicada em uma sub-região do tamanho da máscara e será calculado o produto interno. Dependendo da máscara, você vai identificar facilmente se tem uma borda, uma linha ou um ponto nesta região. Para detectarmos uma variação pontual significativa, nós podemos usar a máscara laplaciana, como está indicado aqui. Esta máscara ela irá passar por cima de toda a imagem nos pontos, né, centrada no ponto XY, e vai fazer o produto interno dos pixels abaixo da máscara com a máscara, que nesse caso é uma máscara laplaciana. Observem aqui que ao passar a imagem vão acontecer valores, né, maiores e outros menores, e acabamos que nesta região aqui vai aparecer um valor bastante alto, como podemos ver aqui no gráfico. Então, olha só, aqui não está muito claro, mas vamos tentar identificar. Nessa região tem um defeito numa lâmina de turbina, e esse defeito está sendo identificado, né, através da ideia de descontinuidade pontual, com essa máscara laplaciana apresentada aqui para vocês. Observe que nessa região, vamos pegar aqui o ponteiro, nós temos um valor alto do produto interno. E se depois aplicarmos um limiar, né, esse limiar tem que ser cuidadosamente calculado, podemos falar disso mais tarde, ele vai gerar uma máscara binária onde eu consigo identificar os pontos, né, ou ponto de maior variação pontual que pode identificar, nesse caso, um defeito na lâmina da turbina aqui indicada na figura. Então, neste exemplo, alguém pode se perguntar por que esta máscara especificamente ela é uma máscara que permite a detecção deste ponto. A questão é que essa máscara é projetada especificamente para detectar pontos no centro da máscara. Observe que no centro temos o número 8 multiplicando o valor da amplitude nesta posição. Em torno dessa posição nós temos números menos 1, ou seja, somando todos esses valores vai dar 0. Então, se eu tiver uma região que ela é constante com a mesma amplitude, eu não vou ter um valor significativo no resultado do produto interno. Agora, se eu, por exemplo, tiver uma amplitude muito alta no centro da máscara, né? Seria neste ponto aqui da imagem, e em torno eu tiver um valor de amplitude baixa, o que vai acontecer? Tem uma transição alta, né, indicando um ponto nessa região. Aqui teremos a multiplicação por 8 e no entorno teremos a multiplicação por menos 1. Então isso vai dar um valor bastante alto aqui na máscara. Ao ser comparado com o limiar, teremos esse efeito, como já observamos, de amplificar, né, ou ser mais sensível a variações de amplitude pontuais. E aqui nós estamos observando na máscara, o resultado da máscara, esta transição que, nesta aplicação específica, indica que nós estamos identificando este problema que apareceu na turbina aqui nesta região. Da mesma forma que podemos usar máscaras para detectar pontos, ou seja, variações pontuais de grande intensidade, podemos também usar máscaras para detectar linhas. Estas linhas, elas representam, por exemplo, uma região de maior intensidade numa direção. Por exemplo, se eu tiver uma linha na direção horizontal, esta máscara aqui, ela amplificará por 2 os pixels do meio e multiplicará por menos 1 os pixels em torno da linha. Portanto, será sensível a uma linha na direção horizontal. Já esta outra máscara, ela vai ser sensível à direção de 45 graus, certo? Positivo. Esta outra máscara será sensível a linhas com
orientação vertical. E esta última máscara terá sensibilidade a linhas a menos 45 graus. Então, podemos usar essas máscaras, calcular o produto interno da máscara com os pixels abaixo da máscara centrados na posição XY, ok? E este valor será comparado com o limiar. Se esse limiar for superior a um determinado valor, nós dizemos que tem uma linha, por exemplo, horizontal ou a 45 graus, ou vertical, ou a menos 45 graus, ok? Então, esta abordagem pode também ser utilizada para a detecção de linhas, que são transições que podem indicar, né, final de um objeto, para podermos identificar a região de interesse, que é o objetivo principal desse capítulo, que é segmentar a imagem em regiões de interesse. Neste exemplo que nós estamos vendo aqui, nós podemos fazer detecção de linhas nesta imagem, onde temos esses condutores. Isso aqui é uma imagem de um circuito integrado, onde nós temos condutores para os pads, a partir do chip principal para os pads. Então isso pode ser usado, por exemplo, para detectar se existe algum rompimento destas conexões. Então podemos usar aqui várias máscaras, dependendo da inclinação que nós estamos interessados. Nesse caso foi escolhida a inclinação de 45 graus. Queremos descobrir se existem conexões a 45 graus negativos. Então observe que foi feito aqui. Foi aplicada a máscara, resultando esta imagem aqui. Vamos amplificar para observar melhor. Ok? Então observe que teve uma sensibilidade bastante grande para inclinações a menos 45 graus. Ao compararmos com o limiar, esse aqui é o resultado da operação produto interno para cada ponto XY, nós obtemos este resultado ao lado aqui. Observe que ela ficou, né, o limiar indicou que nós temos uma linha nesta direção a menos 45 graus, e dependendo da escolha do limiar, você elimina as outras linhas em outras direções. Isso pode servir, por exemplo, para identificar a confiabilidade de circuitos integrados, se as conexões do pad para o chip estão íntegras, entre outras possibilidades. Então, podemos também usar máscaras para identificar linhas que nos servirão também para o principal objetivo, que é a segmentação da imagem em regiões de interesse. Então, pessoal, nesses slides nós apresentamos o conceito de segmentação, né, a sua aplicação para identificar regiões de interesse, que será mais tarde utilizado para identificação e classificação de padrões. Apresentamos o conceito de segmentar usando a descontinuidade entre regiões, inicialmente utilizando transições pontuais com máscaras para detecção e um limiar a ser definido. E também definimos linhas verticais, horizontais e diagonais, utilizando máscaras também e uma comparação com um limiar. Okay? Nos próximos slides falaremos sobre detecção de bordas e outras abordagens para segmentação.